Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press. Dessa vez nós teremos Vultos e Sombras, né? E dessa vez, ainda dentro do especial, né, sobre paraísos artificiais e gráficos, ou barra gráficos, enfim, vamos tratar de um filme que ele é muito interessante em vários níveis. Ele está dentro do aspecto de paraísos artificiais, no caso, e ele é uma pérola bem menos conhecida, né, de um diretor que é bastante aí reconhecido por seus filmes de terror. Ele já está bem idoso até, né, acho que está chegando aos 80 anos, mas ainda nativo, né, anunciou filme novo e tudo mais, que é o David Cronenberg, grande diretor, né, um dos grandes em atividade nos últimos anos, que consegue manter um pouco o seu assinatura, o seu estilo, né? Ele não foi, digamos assim, devorado, né? Não foi somatizado pelas grandes produtoras de Hollywood. Grandes atores já trabalharam, né, sob a direção dele, até buscam isso, não sei se até baixam um cachê ou coisa parecida. E os filmes dele são únicos, né? E esse filme é Mistérios e Paixões, de 1991. Colei aqui, porque é impossível lembrar essas datas, né? As coisas de prova, né? A data. 1900, prova de médio, né? Ensino médio. 1991, não é? E ele... Originalmente o filme chamava Naked Lunch, que é o nome da obra de, digamos assim, estreia de uma figura singularíssima, e aqui a gente começa a entrar na ideia de paraísos artificiais, que é William Seward Burroughs, né? Burroughs era um escritor beatnik. Ele era muito próximo, né, dos grandes beats, né, como Allen Ginsberg e outros ali, Jack Kerouac, né? E ele escreveu então esse livro de estreia. E depois teve uma longa carreira, inclusive ele faleceu até não muito tempo atrás, se não me engano, já no século XXI, né? Essa é a descoberta da longa vida e heroína, né? Então, provavelmente por isso ele viveu tanto. E o Burroughs, ele é uma figura única. A gente já vai falar da abordagem que ele tem das drogas e a maneira como o Cronenberg soube trabalhar muito bem esse aspecto, que é quase que uma forma única no cinema, né? Não é única, mas é uma forma muito, muito influente, muito peculiar, mas muito pouco entendida, eu acho, muito pouco compreendida, né? Diretores aí como Darren Aronofsky vão retrabalhar essa abordagem nas suas obras, posteriores, aliás, mas sem o mesmo impacto, né? Sem o mesmo impacto. Mas antes a gente tem que falar um pouco do William Burroughs. Burroughs, ele era uma figura muito peculiar, né? É muito curioso que ele é um autor que não tem ainda sido cancelado, né? Ele tem dúzias e dúzias de possibilidades de cancelamento pela direita e umas duas, três ou quatro pela esquerda também, que tem lá seus patrulhadores ideológicos, sempre de prontidão. Mas ele nunca foi cancelado, de fato, né? E não só isso, o Burroughs, ele é uma espécie de unanimidade. Ele é um autor que teve muito impacto na cultura pop, de certa forma, a partir de um certo ponto, principalmente dos anos 90 em diante. Ele participa até de um disco do Ministry, né? Tem a voz dele, sampleada, especialmente na música Just One Fix, né? Do Psalm 69. E ele tem um monte de participações em documentários, em filmes, e participar de shows, de festas, recitava parte dos livros dele para uma galera, digamos assim, um métier que ia de David Byrne, ex-Talking Heads, passando Pat Smith, até chegar no Al Jurgensen, de Yellow Biafra, né? E não só isso, quando ele escreveu o livro dele, Naked Lunch, inclusive, aliás, esse livro foi publicado, aqui eu tenho todas as datas anotadas, em 1959, na Europa inicialmente,
pela Olympia Press. Nos Estados Unidos acho que saiu em 61 ou 62, pela Groves Press, que era uma editora de autores de vanguarda. Inclusive a Grove lançou, além de outros livros do Burroughs, como Tick That Explode, Nova Express e outros assim, eles lançaram também Rob Grier, Ballard, enfim, era uma subsidiária de vanguardistas, né, em Nova York. E esse livro, Naked Lunch, ele gerou um processo judicial gigantesco. Foi muito parecido com o que aconteceu com o Flaubert e com o Baudelaire no século XIX. E no início do século XX com o Joyce, né? Quer dizer, um livro publicado inicialmente na Europa, porque no país de origem dá um monte de problema. É quando sai nesse país de origem, ele é queimado, o autor é preso, não é? Ele vai às barras do tribunal com acusações gravíssimas, né? Ele poderia ficar preso mesmo. Então isso aconteceu, né? O que aconteceu com... Esse é meu gato me chama. Isso aconteceu com o Baudelaire e com o Flaubert, aconteceu também com o Burroughs, e antes com o Joyce, né? Então, a extrema-direita é quem manda os livros na rua, né? Enfim, é o procedimento operacional padrão. E como no caso do Flaubert, do Baudelaire e um pouco até do Joyce, o Burroughs ele soube aproveitar essa exposição, né? Tem um livro sobre o processo, muito bom, inclusive foi lançado pela La Felguera, né? Tem uma versão em inglês, a tradução para o espanhol, que acho que está esgotada também, saiu pela La Felguera. O Exterminador está feliz, happy, uma coisa assim, não lembro agora. E, enfim, Burroughs é um autor que eu acompanho desde a adolescência, né? Junto com Genet, foram autores que marcaram o desenvolvimento da minha adolescência, e Mishima, né? O desenvolvimento da minha adolescência em direção mais maldita, realmente, e mais marginal. Mas voltando, ele então sofreu esse processo, e é incrível você descobrir que já na época, entre os defensores dele, além dos beatniks, óbvio, né, como Kerouac ou Ginsberg, amigos dele, você vai ter uma autora que fez uma resenha, né, acho que a primeira resenha, grande resenha do Naked Lunch, porque assim, a versão é muito engraçada, a capa da primeira edição, que hoje é raríssima, caríssima, né, do Naked Lunch, que é uma capa desses livros de viagem, parece, né, de turismo, assim, esse livro você encontra, uma coisa que não tem no Brasil, é que tem uma seção, né, no exterior você tem livrarias inteiras de livros de viagem, especializadas nisso, que é uma maravilha, né? Tem de tudo ali, tudo interessante. E, então seria um livro voltado para esse tipo de livraria, você encontraria fácil, né? Não tem nada na capa, né, que hoje em dia as capas do Naked Lunch são um espetáculo de grafismo, né? No caso do Brasil, desde os anos 80, quando saiu pela Brasiliense, foi um frisson, né, editorial. 70, eu acho, né? Enfim, a primeira resenha foi escrita pela Mary McCarthy. A Mary McCarthy é uma escritora e uma intelectual que, a depender do seu posicionamento no espectro político à esquerda, você vê ela como quase fascista. Ela era amiga liberal, né? Era uma liberal. Ela era amiga do Lionel Trilling, que escreveu A Imaginação Liberal, que é o grande livro de promessas do liberalismo, de revolução cultural do liberalismo, nos anos 50 e 60. Ela era amiga da Hannah Arendt, né? Então, assim, a Mary McCarthy era uma figura de uma certa, se não direita, assim, uma direita esclarecida, essa palavra é meio estranha, pelo menos de um agrupamento liberal mais consciente do que arte, né? Que não tem aquela reação moralista absurda, babaca, né? Da extrema-direita. E ela defende o livro, e ela aprecia as qualidades do livro, não é? E devia ser muito estranho essa intelectual mais refinada lendo sobre um ânus que fala, né? Que tem isso no livro, né? Bom, antes de falar, falei bastante do Burroughs, porque eu me falei uma figura única, né? Com o Burroughs também, por outro lado, a gente percebe, e no livro, Naked Lunch, e nos outros, eu li vários deles, né, desses que eu mencionei, Junkie, Nova Express,
Depois ele tem uma trilogia das Cidades Escarlates, né? Nada disso no Brasil. Acho que só o Junkie, né? Ele escreveu Wild Boys, né? Enfim, a obra dele é bem longa, ele viveu bastante, escreveu bastante até. E ele é um autor que tem ele segue uma tradição romântica, uma tradição quase também quinceariana, de aproximar a experiência de vida da experiência ficcional, narrativa. Então, muito do que ele conta é o que ele vivencia e vice-versa, né? Tem uma parte que ele vivencia que é aparentemente imaginário, talvez facilitado pela droga, talvez facilitado pela própria imaginação dele. E e isso cria uma literatura muito poderosa, muito cheia de ressonâncias, né? Especialmente em nossa época em que ficcional e vivido por uma questão de interfaces comunicacionais se torna cada vez mais alguma coisa de vago, né? E ele também vai representar um salto, porque quando eu comentei aqui do De Quincey, né, o Confissões do Comedor de Ópio, eu falei para você, eu comentei como ele via a droga, né, e ele encarava a desintoxicação como uma possibilidade da força de vontade dele reduzir as doses, né, e aí o que ele sentia, ele identificava muito bem como necessidade, carência, fissura, né, a dependência. Ele identificava como uma espécie de hábito quebrado e prazer, digamos assim, cortado, né? O Burroughs, ele já sabe o que é droga, ele já entende o funcionamento. Aliás, entende muito bem. No Junkie, ele vai oferecendo várias possibilidades de fazer uma espécie de desintoxicação light, vamos dizer assim, uma meia desintoxicação, para não precisar ir para a clínica gastar ou ser preso. Então ou morrer de overdose, quando morria muitos amigos, então ele partia para uma espécie de pseudo-desintoxicação, né? Ou desintoxicação improvisada. Então ele sabia que se uma determinada mistura de bebida com algumas outras drogas dava efeitos parecidos, de uma forma mais leve, ou criava um vício paralelo. É uma coisa muito louca e assim, como o viciado ele vive em torno desse universo, ele vai dominando, né? Claro, se o intelecto, o interesse dele forem nessa direção, ele vai dominando aqueles aspectos quase como um médico. Quer dizer, não com a formação médica, evidentemente, mas ele tem uma vivência daquilo, né? Então essa vivência das ruas, né, da droga, das ruas, isso você vê nos livros do Burroughs se desenvolvendo à sua frente, assim. E isso é uma revolução em relação ao que era no século XIX, que era mais natural, porque agora, na época do De Quincey, você bebia no láudano, né, a substância diluída ou fumava num cachimbo, né? É uma experiência estética, né? Assim, as duas são, né? Tanto a bebida quanto o fumar num cachimbo não é longo, é uma experiência estética. O vício que o Burroughs representa é o vício contemporâneo, é o vício que você usa um conta-gotas, ele fala assim, com uma agulha amarrada, né, com fita e tal, como a agulha hipodérmica. E aí você fica procurando a veia em todo lugar do seu corpo e vai fazendo coisas alternativas para ter acesso. Então, assim, o Burroughs ele já está tratando do vício como nós entendemos, né? Esse tipo de vício industrializado com ganhos econômicos para grupos econômicos poderosos, que não são só os traficantes, a gente sabe bem. E industrializado também no sentido da produção, né? Quer dizer, já não é mais uma produção rural, né? Uma produção ali de coleta do material, depois deixa secando, depois elabora ali maceta para sair o pó, isso acabou. Agora é uma produção industrial, né? E uma gota, uma grama, um miligrama tem um efeito devastador no seu corpo, efeito de 50 fumadas, né? Do que seria o ópio e tudo mais, né? E o vício do Burroughs era em heroína, né? Às vezes em morfina, enfim, esse vício em opioáceos, né? Então, uma espécie realmente descendente do William Burroughs. Mas então vou ter que falar um pouco, a gente está em 14 minutos, agora a gente tem que falar um pouco já
da trama. O livro, ele é inadaptável. Ele tem uma trama muito vaga, que gira em torno de uma série de conspirações paranoicas, óbvio, né? Se a pessoa é drogada, a paranoia é parte do cotidiano dela. E tem vários ambientes. Um cara chamado William Lee, ou Agente Lee, que é o protagonista, ele vai meio que surfando nesses ambientes. Existe uma conspiração, um povo atrás dele, né? E ele vai para diferentes partes, inclusive uma parte secreta de Tanger, que é chamada de Interzona, que vai aparecer em outros livros dele. Na verdade, é muito interessante porque o Burroughs não é só personagens ou lugares que reaparecem em outros livros, como, sei lá, Conan Doyle, ou tantos outros aí, ou Stephen King, ou William Faulkner, ou aqui na América Latina, Garcia Marques, né? Não é só lugares ou pessoas, é tudo. Às vezes momentos, né? Existe essa teoria sobre o estranho próximo, o encontro entre o estranho e a donzela no poço, que é repetido na Bíblia umas 50 vezes. Moisés, Cristo, quase todos os profetas, né? Quer dizer, e que é um dispositivo de de contação oral de histórias que migrou para a literatura e ganhou outras funções, uma reconfiguração simbólica. Então, Burroughs ele trabalha isso. É como se situações que acontecem aquilo, né, elas se repetem em outros romances de outras formas. Então não são só personagens, claro, evidentemente personagens aparecem de novo em lugares, como a Interzona. Mas não são só isso, né? Não é só personagens e lugares, assim, coisas delimitáveis. É situações. Então parece que você está lendo alguma coisa alucinante. Eu já vi isso em algum lugar. É de um outro livro deles. Não é? É realmente como se fosse uma bad trip, né? A própria literatura, a metodologia dele, do cut-up, do fold-in, as técnicas que ele usava, né? Para escrever, simulavam, né, esses efeitos de longo prazo dos entorpecentes, né? E então não tem uma história, são cenas, uma mais pavorosa que outra, né? É como se você tivesse um filme de terror, o Naked Lunch compara com isso, ao estilo Evil Dead, só com as cenas mais grotescas numa colagem, onde elas se conectam de uma maneira muito, muito solta, né? De uma maneira muito livre, por livre associação praticamente. E o filme vai nessa direção. Só que o Cronenberg, para fazer com que o filme dele tivesse mais estofo, o que ele faz? Ele cria uma conexão entre o William Lee, lá o protagonista, né, e o Burroughs, né? Então, como exterminador, matando a esposa que estava brincando de Guilherme Tell com uma arma, loucão, né, louco, totalmente louco de droga, isso aconteceu de verdade, não é? E, enfim, outras situações que são o encontro dele com Paul Bowles, né? São situações do próprio Burroughs que vão meio que caminhando em paralelo com o filme. E isso é genial, porque assim, de fato não tem como você fazer uma adaptação roteirizada do Almoço Nu que faça muito sentido. Ficariam cenas muito soltas, né? Se em literatura essa frouxidão é possível amarrar, né, pela própria, digamos assim, organização do texto, né? Então, esse texto pula para outra coisa. Então, essa elipse do salto entre as cenas é elipse provavelmente de algum momento específico do autor, de algum momento específico dos personagens. Então, isso é possível em literatura. Em cinema é muito mais difícil. Então, o que ele faz? Ele cria um fio condutor que é a própria existência do Burroughs e a influência na composição do livro. Isso é muito brilhante, né? Quer dizer, o Burroughs realmente foi exterminador de insetos, trabalhou com isso, ele conheceu realmente Paul Bowles, ele realmente matou acho que a primeira esposa dele, não sei se é a primeira, enfim, dessa forma grotesca que aparece no filme. Então, assim, isso são coisas que aconteceram na vida dele, né? E foram moldando o universo narrativo, uma galáxia narrativa, porque, e isso também é uma percepção muito boa do Cronenberg, o Burroughs, a ficção dele não é limitada a um livro, né? Por exemplo, eu terminei de escrever, como sei lá, O Vermelho e o Negro, né? Que essas grandes obras do passado, elas têm
o universo cabe dentro delas, né? Guerra e Paz, Vermelho e Negro, ah, sei lá, Memórias Póstumas mesmo. O Burroughs não, ele vai criando uma galáxia de composição. Então é um livro que, como eu falei, as situações, o formato, as ideias, elas vão ressoando em muitos outros livros, né, que repicam, né, recuperam ali certas passagens, certos momentos, certos climas ou atmosferas do livro anterior. Então, é um filme brilhante nesse ponto. É uma das grandes adaptações literárias, uma das mais que tem uma percepção de sutileza, né? Aparentemente, o Cronenberg fez um filme de monstro adaptando uma visão monstruosa. Não é? Então, ele arranjou uma narrativa do filme de monstro com uma certa convencionalidade, inclusive, mas que conseguisse cristalizar a visão monstruosa desse escritor, que é o Burroughs. Mas é muito mais que isso, num segundo momento de análise do filme, quando a gente percebe que, na verdade, o que o Cronenberg está fazendo é uma adaptação da maneira como a visão, digamos assim, alterada, né, pelos entorpecentes do Burroughs, vai se configurando monstruosa, né? Tanto no livro como no filme tem a trama do inseticida, das pessoas viciadas em inseticida, que migra para uma trama da carne negra, que seria a carne de uma espécie de grande minhocuçu aqui da América Latina, inclusive do Brasil, que seria abatido e transformado em droga, né, para o controle mental. Entra essa coisa, essa trama meio totalitária, super vaga, que vai atravessando o romance, que é, na verdade, um ódio e uma percepção de ameaça em toda autoridade, né? Em toda autoridade que exista, em toda a constituição social repressiva, porque toda a constituição social é repressiva. E o que é interessante, eram cenas que me marcaram muito, porque o jovem Alcibiades viu esse filme no cinema em 1991 ou 2, não lembro se o filme chegou um pouco depois, enfim, por tudo, né? E teve um impacto tremendo. Eu já tinha lido o livro, mas o filme me deixou de boca aberta, assim, pensando nele um bom tempo, por conta da maneira como existe um grotesco, digamos assim, mesclado aos fatos da realidade. Então, o Burroughs toma uma dose de heroína, tem as reações físicas, então o ator é filmado com essas reações físicas de prazer, ele não consegue, por exemplo... é muito bem feito os detalhes, assim, e que tem no livro. É engraçado, esses detalhes, essa minúcia do efeito da droga tem no livro também. Ele não consegue pegar o cigarro está desse lado, ele tenta desse. É muito interessante isso. É como se os lábios, né, tivesse totalmente, a percepção tivesse totalmente embaralhada. E aí ele olha para a máquina começa a falar com ele por um ânus, né? Que é algo frequente no livro, né? Essa questão da boca se transformar em ânus. Isso acontece em várias histórias narradas no livro. É um pouco de obsessão do Burroughs em relação à questão da linguagem em si, que ele vai voltar sempre, linguagem como um vírus, né? E o que acontece? Literalmente, ele poderia fazer isso de N formas, o Cronenberg, mas ele literalmente transforma a máquina de escrever num besouro gigante, não é? Que conversa tem as teclas aqui. Então, é uma cena que poderia ser um surrealismo primário, né? Mas, na verdade, ela tem um elemento bastante perturbador, como eu disse, do aspecto cotidiano do uso da droga, né? É como se o drogado, o universo ao redor dele se alterasse, sem grandes efeitos de câmera. É mais pela percepção grotesca desse universo. O universo vai se tornando grotesco. Ele vai se tornando parte da nossa alucinação, de uma alucinação perpétua que começa a envolver o indivíduo e não acaba nunca mais, né? Fica uma fabulação ali que, em muitos casos, termina só com a morte, né? Então, ou com a desintoxicação. Então e isso vai avançando, né, constantemente no romance, de várias formas diferentes, né? Tem digamos assim,
homenagem, né, entre ele e o Paul Bowles e a mulher do Paul Bowles. Acho que a mulher do Paul Bowles, só agora eu não me lembro muito bem. Que tem a máquina de escrever árabe. E essa se transforma num torso totalmente grotesco, né? Entre inseto, entre torso humano, com um membro gigantesco, que era a parte da tecla, né? A maneira como a tecla era configurada para você bater em árabe, né? Enfim, é um filme sensacional, né? Recomendo a todos que tenham interesse em conhecer, né, o funcionamento da mente e os desdobramentos dessa questão do paraíso artificial, né, que vai se tornando um inferno artificial, mas ainda preserva um pouco do paraíso, né? Isso que é o interessante, aliás, do Cronenberg, porque o grotesco dele nunca descamba para um moralismo, que acontece com o exemplo que eu falei aqui do Hacking para um Sonho, né? Um filme mais recente que usa elementos semelhantes, muito bem, aliás, principalmente trilha sonora, um elemento extra que no Cronenberg não é tão desenvolvido, mas os efeitos práticos se assemelham para evocar alucinação e pavor, mas o efeito geral é moralista, né? O Cronenberg evita o moralismo, né? Quer dizer, aquela alteração da realidade, ela parece condizer, como eu falei, com esse aspecto de que você está diante desse insight de que essa coordenação social da humanidade, ela é deletéria e é eventualmente, né, eventualmente deletéria, e ela é sempre repressiva, né? Você abre mão de muita coisa por ela. O gato parou. É uma realidade que não existe assim uma solução fácil, né? Do tipo, usa droga e fica longe da sociedade. Será que isso é tão fácil assim? E será que isso vai te trazer uma revolução definitiva, né? Vai representar a libertação de todos, ou mesmo que seja de uma ou outra pessoa? Eu tenho minhas dúvidas, né? Então, é um filme bastante questionador, que não se limita, né, como o livro também, não se limita só no aspecto moralista, e por isso vale a pena ser assistido, vale a pena, enfim, vale a pena se buscar, né? Eu não sei onde deve ter, em qual streaming da vida aí. A Criterion lançou uma versão remixada, né, remasterizada, na verdade, pelo próprio Cronenberg, pelo, acho que, não lembro, não lembro quem era o fotógrafo, mas pelo fotógrafo também. Mas enfim, é muito caro, é difícil de achar. Deve ter no MUBI, né, com certeza. E é isso, né? Vou ficando por aqui. No próximo, ainda dentro da série, a gente vai abordar um grande clássico da literatura de dependentes de drogas, dependente químico, passando pela desintoxicação também. Mas é isso, vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.